Então, eu iria fazer uma fala posterior à fala dele, mas eu não quero perder a chance de todos nós podermos ainda, né, interagir um pouquinho com o Binho, enquanto ele está conosco, porque daqui a pouquinho ele vai, né, o voo dele é às 2, né, Binho? Ainda temos um intervalozinho do almoço. Então, eu retomo um pouquinho com vocês no início da tarde, porque nós vamos fazer o seguinte, tá, gente? Do ponto de vista da metodologia do trabalho, nós vamos voltar para cá, para este ambiente, às 2 horas. Estamos divididos, agrupados, né, em equipes por municípios. Depois as meninas da Secretaria Executiva vão falar um pouquinho sobre isso. Mas eu vou abdicar do que eu ia falar agora, até porque já está bem em cima do horário do almoço, para a gente poder ainda se alimentar mais um pouquinho com o Binho. Né? A gente se alimenta depois, o corpinho, mas a mente, né, tem que explorar um pouquinho mais. Tadinho do Binho, ele está cansadinho, mas tem que aproveitar essa chance que a gente tem, que é uma chance de ouro, de sugar mais um pouquinho a energia dele, para a gente beber dessa fonte tão importante que ele é. Então, a gente vai colocar à disposição, né, a plenária aí, para participar, interagir um pouquinho com o Binho. Se ele pudesse retornar um pouquinho aqui à mesa. Acho que dá para fazer isso, Binho? Você topa essa parada? Então, fica livre a plenária, tá? Quem quiser participar, fazer fala, interagir. Começando, então, pela Rita. Vamos deixar um microfone lá com ela, com a plenária. Rita, pois não, vou te trazer. Som. Bom dia, Bim. Bom dia, professora Elza. Bom dia a todos e a todas. Eu quero assim agradecer a fala do Binho, mas eu queria trazer mais uns dados para tornar ainda mais dramática, pronto, a nossa situação. Né, o Binho trouxe alguns dados da educação obrigatória, mas a gente precisa também colocar os dados da educação não obrigatória, mas que também faz parte do direito, também é condicional e também faz parte das garantias mínimas. Metade da população brasileira, metade, não tem ensino fundamental completo. 13 milhões de pessoas adultas não sabem ler e escrever. É um direito elementar. E não é possível imaginarmos superar minimamente, que as metas do PNE e dos planos estaduais nem propõem que isso se acabe, que isso seja superado em tão pouco tempo. São metas que, do meu ponto de vista, são modestas, mas a gente não pode nem imaginar que essa meta possa ser rabiscada, arriscada, tocada com o congelamento dos investimentos na educação. Então, é muito grave. É muito grave. Né? Não é possível que este país vá atravessar um retrocesso dessa natureza. A gente, durante o movimento da CONAI, a gente brigava e lutava e escrevia por 10% na educação. E a gente agora está discutindo escola sem partido. É muito lamentável que, nesse país, por mais que a nossa democracia seja recente e frágil, como a professora Elza mencionou, não é possível, no século XXI, a gente enfrentar esse tipo de debate. Não é possível. Não é possível, gente. Não é possível que, na Universidade do Estado de Santa Catarina, a gente tenha uma colega sendo processada porque ela é feminista. Não é possível. Entendeu? Não é possível que os professores sejam ameaçados com a lei da mordaça. Não é possível. Então, sim, eu acho que o esforço que a gente faz de democracia, né, os fóruns, etc., tudo isso é resultado dos movimentos, das lutas populares. Não é benesse de ninguém, nem os fóruns, nem o Plano Nacional, né, as CONAIs foram conquistas dos movimentos. E isso a gente não pode perder. Então, eu quero somar com essa questão, né, de que a gente precisa continuar na luta pelos fóruns, os fóruns municipais, os fóruns estaduais, né, para que a gente possa continuar dizendo que nós temos democracia, né, num país em que um golpe parlamentar está em curso. É muito difícil a gente ser otimista com a democracia. É muito difícil.
né? E aí, assim, penso que como um desafio, na linha do que o Binho já colocou, né, assim, talvez você pudesse dar talvez mais alguns exemplos. Eu sinto falta nos fóruns, assim como sinto falta nos conselhos todos que criamos por esse país afora, Conselho de Saúde, Conselho disso, Conselho daquilo, né? Temos muitos espaços de um avanço, de um pequeno passo para a democracia um pouco mais direta, né? E menos apenas representativa. Eu sinto falta da participação, inclusive no nosso fórum, dos estudantes. Né? O que a gente pode fazer? Que pistas, que dicas, enfim, da sua experiência você poderia dar para a gente ter mais estudantes, né? Os estudantes que são, afinal, o objetivo, a razão final de todos nós que estamos aqui, seja porque trabalhamos com isso, seja porque, senão, o nosso discurso é balela. A educação só faz sentido por estudantes, pessoas que querem, né? Onde que eles estão? Né? Como é que a gente faz para ter mais estudantes? Como é que a gente faz para ter mais professores? Né? O sindicato está aqui, eu sei, mas eu acho pouco, sinceramente. Queria mais participação de professores e de estudantes nos fóruns municipais, no fórum estadual, nos conselhos. Quer dizer, a democracia, para ela se consolidar, ela precisa avançar no caminho de mais espaços de democracia direta e menos indireta, porque está muito difícil essa democracia indireta que a gente está vivendo. Bom dia. Só indo na linha do pensamento da nossa colega Rita, professora Elza, Binho, uma sugestão que, na fala do Binho, já me ocorreu, nós precisamos fazer um trabalho com os nossos grêmios estudantil. Por que, de repente, nós, do Fórum Estadual, não podemos mobilizar o nosso grêmio estudantil no nosso Estado, né, as nossas representações nas nossas unidades escolares, para que possamos fazer um levante dos nossos estudantes na participação efetiva? Só indo nesse caminho, Rita. Tá? Bem, bom dia a todos e a todas. Queria saudar aqui a professora Elza e o Binho. Prazer em conhecê-lo pessoalmente agora. E a gente também, eu sou Vieira, professor Vieira, da rede estadual, e estou no SINT, Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública Estadual. E eu queria contribuir de forma bastante modesta na questão dos desafios que foram lançados aqui. E nós estamos debatendo a questão da mobilização, enfim, falando dos fóruns municipais de educação. Penso que nós temos um papel muito importante nesse momento histórico que nós estamos vivendo, porque a responsabilidade das gerações futuras em relação, vou falar especificamente da educação, é nossa. Então, nós temos que pensar, daqui 20, 30 anos, o que é que eu fiz naquele momento histórico, onde os nossos direitos, que nós lutamos por décadas, estão sendo retirados. O que nós fizemos naquele momento histórico? Eu fiquei sentado? Penso que não. Penso que nós que estamos aqui temos esse compromisso e esse desafio de motivar e mobilizar, iniciando pelos fóruns municipais e, inclusive, fazendo debate, esse debate não só dentro dos fóruns, com os trabalhadores, com os estudantes, mas, de modo específico, também com a sociedade. Porque a sociedade ela não sabe, e tem pouca informação, infelizmente, do que representa esse PLP 257, que é a renegociação das dívidas com os estados, o que significa o PL
a PEC 241, que foi mencionado aqui, que só daqui 10 anos nós podemos repensar em começar a mudança, e daqui 20, propriamente dito, é que nós vamos ter isso que nós estamos brigando para ter hoje. Então, se nós não começarmos dos fórum municipal de educação e esse fórum estadual também a fazer esse debate, nós vamos chegar daqui 20 e 30 anos, nós vamos perceber que a nossa estada aqui talvez tenha sido inútil e ainda perdemos aquilo que outras gerações passadas lutaram e morreram para que isso pudesse avançar. Então, a responsabilidade é muito grande, até me emociona um pouco de falar, porque o desafio é muito grande, mas creio que nessa unidade, só com a unidade, é que nós possamos realmente fazer isso acontecer. Não tem outra saída. Ou nós mobilizamos e fazemos com que essa questão da democracia seja respeitada nesse país, e seja respeitada principalmente na questão da educação, da dignidade, que é a saúde também, ou nós estamos fadados ao fracasso e a voltarmos, inclusive, a ser colônia novamente. Só um minutinho, nós, por ordem de inscrição, nós temos a professora que pediu a palavra inicialmente, depois já passamos para o estudante da EJA. Só um minutinho, por favor. Som. Bom dia a todos, o meu nome é Sandra, esse é o meu sinal, eu tenho formação em pedagogia pela UDESC, pós-graduação em políticas de educação de surdos pelo IFSC, e gostei muito da palestra que nós vimos aqui, mas eu gostaria de perguntar a respeito desses 9 milhões de surdos que nós temos no Brasil hoje, e a respeito da aprovação da Meta 4, que trata da questão da educação bilíngue para surdos, e sobre as escolas que hoje recebem esses alunos, mas eu gostaria de saber qual seria a posição a respeito da Meta 4, que foi aprovada de fato, mas qual seria a proposta, pensando nesses alunos surdos que precisam de formação e que essa formação já tem crescido muito aqui em Santa Catarina, nós temos profissionais já formados e que também precisam estar atuando mais ainda, de fato, nessa educação desses novos alunos. Então, a gente precisa pensar que esse é o momento, e é um momento de grande desafio também, sobre a proposta de educação para os alunos numa proposta bilíngue, sob uma perspectiva bilíngue. Eu gostaria que fosse esclarecido qual seria a visão de Santa Catarina a respeito desse ensino para alunos surdos, ensino bilíngue. Muito obrigada. Com a palavra, a professora, a estudante, começa o nome, por favor? Ivanete. O microfone lá. Deixa eu só negociar com vocês. Dado o adiantado da hora, só um minutinho, um parentezinho, Ivanete. Podemos encerrar a sessão de perguntas para o Binho poder manifestar? Da EJA. Ok, tá. Do Instituto Federal. Ivanete, por favor. Então, bom dia para todos. A minha fala é sobre, que hoje aí na mesa falo sobre a educação, a democracia e tudo mais. E o que a gente está vivendo na EJA
é um assunto assim, tipo, bem grave. A gente não tem a sala formatizada, a gente não tem o direito de acesso à escola de verdade. A nossa escola, a EJA, a gente faz parte do fórum da EJA, eu sou uma que faço parte, mas só que a nossa escola não é vista por todo mundo. A gente não tem direito a acesso de verdade a uma escola de verdade. E eu acho isso muito, muito difícil para a gente estudar. Porque eu sou uma pessoa já de idade, tem vários também lá de idade que precisa e quer ser alguém na vida. Não só as crianças, como foi falado aqui, e creche, pré-escola, sim, todo mundo precisa. E nós também estamos nessa luta por esse direito de aprender a escrever e a ler e ser uma cidadão e cidadão de bem também. Som. Oi. Breno. Som. Sim, sou aluno do Instituto Estadual de Educação, daqui de Santa Catarina. Primeiramente, bom dia a todos. Se me permitem ficar aqui para manter contato mais visual com todo mundo. Tudo bem. Hoje, nesse fórum aqui, nós podemos ouvir de vários lados algumas informações, dados, estatísticas, muitas coisas que vêm de estudos sociológicos, antropológicos e tudo mais. Porém, nós temos alguns detalhes que, como a estudante do EJA, como a nossa querida dele que falou em educação bilíngue para surdos, nós vivemos na prática. E nós entendemos que, às vezes, a linguagem do aluno não é falada e muitas vezes não é ouvida. Foi falado bastante em democratização da educação e, na minha visão, essa questão da democratização ocorre com acesso. E esse acesso depende também não só de professores, de estrutura escolar, mas de transporte, de saúde, de segurança, principalmente. Eu estudo no que eu creio ser uma das melhores escolas do estado, talvez do país, numa região central daqui de Florianópolis. Nós temos alguns milhares de alunos no instituto e nós, por estarmos numa região central, temos muita visibilidade. E mesmo assim, as regiões em volta, os entornos do Instituto Estadual de Educação são perigosos. Sair, por exemplo, do curso que nós temos ali para a universidade oferecido aqui pela UFSC mesmo, às 10h30 da noite, é inviável para chegar até o terminal e pegar um ônibus para casa, para chegar em casa meia-noite. Então, existem questões muito mais transcendentais além da educação pela educação basicamente dita. O comprometimento que foi dito no início entre família, escola e sociedade também é de fato muito importante, porque sem apoio dos pais, sem apoio de quem está em volta, sem apoio dos próprios professores, a gente realmente não tem como chegar sozinho a lugar nenhum. A questão do sucesso na alfabetização, a decorrência de todos os ciclos que vêm nesses processos, como nós discutimos bastante no último fórum da BNCC, que eu tive o prazer de estar presente, e os perfis de ingresso na universidade, que para que seja menos estereotipado e mais amplo, devido exatamente à amplitude de gêneros e pessoas e classes que nós vivemos na nossa sociedade, no que é o Brasil atual. Além dessas esferas públicas terem que agir de forma profícua, de forma simultânea e paralela, os alunos, como eu disse, falam uma linguagem diferente da maioria dos professores. E eu creio que a maioria dos professores tenha isso como consciência. E não é por maldade, por falta de interesse, é porque é uma realidade, são épocas distintas, pensamentos distintos, enfim. E, às vezes, tem muitos alunos que, de forma errônea, veem os professores como meros carrascos, torturadores, que tenham que aplicar informação e queiram empurrar matemática, história, filosofia, conteúdo na gente. E eu, particularmente, tive alguns professores que até hoje mantenho contato, que têm um carinho enorme. E eu acho também que deve vir do Estado maior essa capacitação dos professores que possam ter esse contato mais atualizado com os alunos, para que não aconteça apenas dos alunos gostarem dos professores esporadicamente, como se fosse uma síndrome de Estocolmo ou algo do tipo assim. E essa polarização da educação que acontece em alguns fatos, como citado pelo Binho, que é um prazer compartilhar de fala, que
nós, Instituto Estadual de Educação, nós temos uma estrutura excelente, nós temos laboratórios de todas as matérias, com equipamentos modernos, oficinas, laboratórios, salas informatizadas com ar-condicionado. Mas será que no interior é assim? Será que em Chapecó, do outro lado do estado? Será que no norte, no sul do estado, nós temos isso? Será que aqui em Florianópolis, aqui em São José, que fica do lado, nós temos todo esse acesso dessa amplitude? Então, acho que eu queria deixar, além de tudo, um questionamento e um pedido para que haja essa visão mais ampla das coisas e que a gente possa debater nesses fóruns que estão por vir essa possibilidade de amplificação desses meios que a gente já convive e, se tudo permitir, se a nossa política, a nossa economia nos permitirem, que tudo dê certo e fique bem nos próximos anos. E é isso. Obrigado. Não, tem que ser o microfone que a gente... Obrigada. O Breno participou do debate, né, da Base Nacional Comum Curricular, aqui no Estado. Aluno do Instituto, o professor Vendelim. Olá, professor Vendelim. Né, está aqui conosco também, diretor da escola. Muito obrigada pela presença. Bom, vamos ver se... Vamos passar a palavra para o Binho primeiro. Olha, o que nós vimos aqui foi exatamente o que eu falei sobre a inteligência coletiva. Eu não tenho, posso frustrar vocês, mas eu não tenho resposta a nenhuma das perguntas. Porque as pessoas que têm as respostas estão aqui. Quer dizer, eu não entendo da educação especial, da educação de EJA-adultos, da juventude, mais do que os próprios jovens, mais do que os estudantes de EJA, mais do que os militantes dos portadores de deficiência, que eu nem sei mais se politicamente correto é correto. Esse é o exemplo do que é o fórum. O fórum tem essas inteligências. Nenhum de nós, sozinho, domina todos os temas. E a existência do fórum é essa possibilidade de trazer as melhores pessoas de cada um. Por exemplo, juventude, só para dar um exemplo de como a situação é complexa. Toda vez que a gente tenta trazer os jovens para os nossos movimentos, tem sido um grande fracasso, porque a gente tenta trazer de uma maneira caricatural. Né? A gente, às vezes, infantiliza as coisas, às vezes transforma o jovem em algo que, de fato, ele não é, porque é a nossa visão. E, às vezes, o jovem vem e reproduz o que nós temos de pior. Quando eu era governador, a gente criou um grande espaço para os jovens no governo. Tinha a Secretaria dos Jovens. E nós imaginávamos que os jovens iriam oxigenar o governo, trazer a juventude para o governo. E foi o contrário, os jovens passaram a reproduzir todos os nossos vícios dentro da sua secretaria. Estou dando só esse exemplo para dizer que tudo é um pouco mais complexo. E eu, particularmente, não domino as perguntas que vocês me fizeram. Eu não tenho como responder sobre a Meta 4 agora, por exemplo, mais do que a própria professora Sandra, que me perguntou. Quer dizer, ela é a pessoa mais capaz de falar sobre a pergunta que ela fez. E essa é a capacidade do fórum. A capacidade do fórum é isso, é ter essas competências. Assim como a educação de jovens e adultos, cada um dos temas. Eu citei alguns exemplos da educação obrigatória para a gente ter uma noção do desafio. E eu falei daquilo que era óbvio. Eu falei da falha naquilo que deveria estar resolvido em 2016. Agora, imaginem os jovens, imaginem os portadores de deficiência, imaginem a EJA. Esses, então, vão ficando para segundo plano, vão ficando invisíveis, vão caindo no esquecimento completamente. Por isso, mais uma vez, quero reafirmar a importância do fórum. O fórum tem que ter todo mundo, o fórum tem que ter diversidade, o fórum tem que ter essas inteligências, essas capacidades para poder enfrentar os temas e falar com qualidade sobre cada um deles. E tirar uma posição de fortaleza e cada um apoiar no ombro do outro, porque cada um individualmente não tem força. Quer dizer, os militantes da educação de jovens e adultos, sozinhos, não têm força, mas quando eles estão dentro do fórum, ele tem todos os outros militantes. Então, eu quero mais uma vez fazer o apelo. Desejo, do fundo do meu coração,
que Santa Catarina seja o primeiro estado a ter todos os municípios com seus fóruns municipais de educação, que tenham essa fortaleza e consigam fazer a travessia nesse momento de grande crise, e que a gente possa chegar lá com um atendimento às necessidades especiais, à EJA, e que a juventude esteja conosco, né? Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer o aprendizado que eu estou tendo aqui com vocês, nesse ambiente tão rico, e a comprovação da importância do fórum com vocês aqui. Muito obrigado. Como percebemos, né, todas as colocações na fala da professora Sandra, na fala do colega Vieira, que no fórum o Sinte tem assento, o Vieira não faz parte do fórum, mas o Sindicato dos Trabalhadores tem assento no fórum, né? Na fala da colega Rita, do Fórum de EJA, na fala da estudante da Ivanete, enfim, na fala do Breno. Breno, você tem que nos ajudar a trazer os estudantes. Essa é uma tarefa que você vai levar para casa, querido. Você tem que nos ajudar a trazer os estudantes para dentro do fórum. Por inúmeras vezes, a gente tentou trazer os estudantes, porque tem vaga dentro do fórum para os estudantes, mas eles não vêm. E eu estou falando com o representante, né, já falamos inúmeras vezes, a Edna, a Nadir, a Eliana, são testemunhas disso. O estudante que é presidente da Associação Catarinense de Secundarista, dos Estudantes Secundaristas, e o estudante que tem assento como ensino superior, não vem. E olha que ele tem assento como estudante no Conselho Estadual de Educação. Só não vou dizer o nome dele por causa das questões éticas. Eu tenho conversado com ele quase todas as semanas. Mas não vem, não articula. E você pode, né, a tua colocação foi preciosíssima, você pode nos ajudar a fazer esse movimento de ter esses estudantes conosco. Para nós seria uma alegria muito grande, porque tudo que nós fazemos é em função dos estudantes, dos alunos. Aí os alunos, a gente fala da juventude, fala para a juventude, mas não deixa a juventude falar. Entende? Então, o estudante tem que estar no fórum. Agora, tu tens que me ajudar a fazer essa tarefa. Pois não. Som. Oi? Funcionando. Eu, particularmente, já trabalhei com o Grêmio, com a própria entidade estudantil no Paraná, na época eu morava em Curitiba, e eu me afastei um pouco justamente por isso, o que o Binho falou, de ao invés dos jovens levarem a sua juventude à política, a politicagem transforma os jovens. E eu me afastei por motivos de ideais, de coisas que estavam me incomodando ali dentro. Isso, mas eu não consigo. Eu prometi para mim mesmo que esse ano eu não ia me meter em nada, eu ia focar no vestibular, que ano que vem, se tudo der certo, eu vou estar estudando aqui na UFSC. Só que eu não consigo, sabe? Parece que vem de dentro essa coisa. A Mari aqui da Seria me chamou para o fórum da BNCC, foi um prazer. E ela sabe que o que precisar, agora estendo a ti, o que precisar de mim, o que precisar... Qualquer coisa mesmo pode contar com os próprios estudantes do Instituto Estadual de Educação. Eu tenho certeza que lá mesmo nós temos alguns bons quadros à disposição. E no Estado também, eu tenho certeza que existem pessoas boas ainda dispostas a cooperar. Então, me ponho à disposição, o que precisar, saber onde me encontrar. Vamos entrar em contato contigo em seguidinha. Obrigado. Gente, vocês perceberam, né? Porque tem pautas aqui que foram colocadas que são bem específicas de gestão da rede. Não é? Tanto da rede municipal, quanto da rede estadual, enfim. E todas essas colocações, elas se debruçam sobre o conteúdo dos planos municipais e estaduais de educação. Então, acho que a gente não tem uma resposta elaborada para isso na condição de coordenadora do fórum, aqui estou falando como coordenadora do fórum, mas também, concomitantemente a isso, a gente tem essa função da gestão da rede estadual. Então, eu não posso esgarçar a discussão hoje aqui do ponto de vista da gestão da rede. Nós estamos discutindo coisas maiores, em que pese a importância de todas as colocações. Agora, todas as colocações que foram feitas aqui foram colocações que sinalizam estratégias e metas que estão trabalhadas nos planos municipais e estaduais de educação.
que a gente pode dar como uma resposta imediata antes do almoço? É exatamente isso que foi uma coisa muito propositiva na fala do Binho. A importância de nós estarmos monitorando isso. Porque tudo o que vocês colocaram são estratégias e metas dos planos. Agora, isso tem que se transformar com força de lei e se consolidar como política pública. Por isso a importância dos fóruns, fazer o trabalho de monitoramento dos planos municipais e estadual de educação. Agora, se não houver fórum, o próprio Binho já disse isso, essa tarefa fica muito mais difícil de se materializar. Nós vamos continuar esse debate no período da tarde, né? Não quero fugir da grande discussão, mas a gente acolhe tudo isso e já pauta isso como, né, proposição para a nossa pauta do Fórum Estadual de Educação, e a gente esperaria que os fóruns que estão aqui pautassem também isso, essas inquietações todas, para os fóruns municipais.